Um tapa no aeroporto, pago à vista, com a ruína de uma vida inteira. Meu marido achou que tinha poder depois de me esbofetear para defender a sua amante. Ele esqueceu que as passagens aéreas, o hotel e todos os cartões de crédito na carteira dele estavam em meu nome. No segundo em que ele me bateu, no segundo seguinte, eu garanti que ele se tornasse um mendigo. Esta é a minha história. Uma passagem só de ida para o inferno, para eles. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de quais regiões vocês estão assistindo a este vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que este canal possa crescer cada vez mais e trazer histórias ainda mais interessantes para o Relatos de Superação. A atmosfera no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos naquela manhã parecia muito fria, em contraste com o coração caloroso e cheio de entusiasmo de Ana. Ela apertou o seu casaco grosso de cor creme ao redor do corpo, enquanto a sua mão direita empurrava um carrinho com 2 grandes malas. Esse era o dia pelo qual ela vinha esperando nos últimos 2 anos. As férias de inverno no Canadá não eram apenas uma viagem comum para ela, mas sim um presente para si mesma, depois de trabalhar duro, sem parar, construindo a sua empresa de buffet e as propriedades herdadas de sua família. Ana deu um leve sorriso por trás de sua máscara cirúrgica, imaginando os flocos de neve que a receberiam em Vancouver mais tarde. Ela já havia organizado tudo com perfeição, desde as passagens aéreas em classe executiva, a hospedagem em um chalé luxuoso, até a lista de restaurantes requintados que iria visitar. No entanto, o sorriso no rosto de Ana desapareceu lentamente, quando seus passos se aproximaram do ponto de encontro perto do portão 2. Seu coração bateu acelerado, não por entusiasmo, mas por uma confusão repentina que a tomou. Lá estava o seu marido, Fábio, vestindo a jaqueta de couro preta que Ana havia comprado para ele na semana anterior. Fábio não estava sozinho. Ao lado dele estava Dona Lúcia, a sogra de Ana, que parecia espalhafatosa, com uma estola de pele falsa ao redor do pescoço. Contudo, não foi a presença de Dona Lúcia que fez o sangue de Ana congelar, mas sim a figura da jovem mulher ao lado deles. Aquela mulher era Camila. Ana a conhecia como ex-colega de trabalho de Fábio, a quem ele frequentemente se referia apenas como uma amiga comum. Camila usava um moletom rosa justo ao corpo e ria de forma mimada enquanto segurava o braço de Fábio. Ana parou o seu carrinho a alguns metros deles. Ela respirou fundo, tentando acalmar a tempestade em seu peito antes de dar um passo à frente. O som das rodas do carrinho de Ana fez com que as 3 pessoas olhassem para trás. O rosto de Fábio pareceu um pouco surpreso. No entanto, ele rapidamente mudou a sua expressão para algo frio e calmo, como se nada estivesse errado. Dona Lúcia, por outro lado, olhou para Ana com um olhar julgador dos pés à cabeça, enquanto Camila soltou o braço do Fábio e fez uma expressão inocente e forçada. Ana perguntou, com uma voz que tentou manter o mais estável possível, o que estava acontecendo e por que todos estavam ali com malas tão grandes. Fábio respondeu com um tom desdenhoso e arrogante, dizendo que havia convidado Dona Lúcia e Camila para irem de férias junto com eles. Segundo Fábio, não seria justo se Ana se divertisse sozinha, enquanto a sua mãe e a sua amiga ficassem apenas em casa. Ana ficou chocada, sem acreditar no que ouvia. Ela lembrou Fábio de que aquela viagem havia sido planejada para os dois, um tempo de qualidade para consertar o casamento deles, que ultimamente parecia sem graça. Dona Lúcia interrompeu imediatamente a conversa com o seu tom alto característico. Ela acusou Ana de ser uma esposa pão dura e ingrata.
Segundo Dona Lúcia, Ana tinha muito dinheiro, mas era mesquinha com a própria sogra. Ela disse que Camila era uma moça boa e educada, ao contrário de Ana, que era rígida, e por isso Camila merecia ser convidada para animar o ambiente. Camila apenas abaixou a cabeça como uma gata sonsa. Mas o canto dos seus olhos olhava para Ana com um olhar provocativo. Ana sentiu o rosto queimar. Ela enfatizou que era ela quem estava pagando por todas as passagens e hospedagens com o dinheiro do seu próprio esforço, e não com o dinheiro de Fábio. Ela se recusou a pagar a viagem de Camila. Para Ana, trazer uma pessoa estranha para uma viagem de casal era uma humilhação. Fábio começou a demonstrar irritação. Seu rosto ficou vermelho, porque sentiu a sua autoridade como marido ser desafiada na frente de sua mãe e de sua amante. Fábio gritou com Ana, dizendo que, como esposa, o dever dela era obedecer e servir ao marido, incluindo honrar os convidados trazidos por ele. Aquela discussão começou a atrair a atenção das pessoas que passavam pelo aeroporto. Ana, sentindo a sua dignidade ser pisoteada, disse firmemente que, se Fábio quisesse que Camila fosse, ele mesmo deveria pagar por ela, e não Ana. Ana também exigiu que Camila fosse embora naquele mesmo instante, pois não toleraria que as suas férias foram estragadas pela presença de outra mulher. Ao ouvir aquela ordem de expulsão, Camila começou a soluçar baixo. Suas lágrimas de crocodilo caíram rapidamente, fazendo com que Dona Lúcia ficasse ainda mais furiosa e xingasse Ana de mulher má e sem coração. Fábio, que não aceitou ver Camila chorando e sua mãe irritada, deu um passo à frente, aproximando-se de Ana. Sem qualquer aviso, a mão pesada de Fábio voou e atingiu com força a bochecha esquerda de Ana. O som daquele tapa ecoou de forma estridente, interrompendo as atividades de várias pessoas ao redor deles. Uma dor ardente e imediata foi sentida na pele do rosto de Ana, seguida por um calor que se espalhou até as suas orelhas. Ana cambaleou para trás, com as mãos segurando a bochecha que latejava. Ela olhou para Fábio com um olhar de total descrença. Durante os 5 anos de casamento, aquela era a primeira vez que Fábio a agredia fisicamente. Antes mesmo que Ana pudesse processar aquela dor, Fábio desferiu um segundo tapa, desta vez ainda mais forte, fazendo com que o canto dos lábios de Ana se partisse. Fábio gritou na cara de Ana, dizendo que aquele tapa era uma lição para que ela não fosse uma esposa rebelde e arrogante por causa de seus bens. Dona Lúcia, em vez de intervir, atiçou ainda mais a situação, dizendo que Ana merecia aquilo para se dar conta do seu lugar. Camila, por trás das costas de Fábio, deu um leve sorriso de vitória ao ver a sua rival ser humilhada em público. Sangue fresco escorreu do canto da boca de Ana, caindo sobre o seu lenço de seda creme caro. Ana sentiu o gosto salgado do sangue em sua língua. A dor física não se comparava à destruição do coração de Ana naquele momento. Naquele exato segundo, o que restava de amor e respeito que ela tinha por Fábio evaporou sem deixar vestígios. Ana não chorou de forma histérica. Ela não revidou o golpe. Ela apenas ficou em silêncio, limpando o sangue do queixo com as costas da mão, e em seguida ergueu-se firmemente, encarando os olhos de seu marido. O olhar de Ana tornou-se frio, vazio e afiado. Ela disse com uma voz baixa, porém extremamente clara, que agora entendia tudo. Ela não iria mais discutir. Fábio deu um sorriso cínico, achando que Ana finalmente havia desistido e se curvado. Fábio ordenou que Ana fizesse imediatamente o check-in para todos eles. No entanto, Ana balançou a cabeça lentamente.
Ela disse que deixaria Fábio, Dona Lúcia e Camila entregues ao seu próprio destino. Ana desejou boas férias com um sarcasmo cortante. Então, ela virou as costas, deixando o carrinho de malas para trás e afastou-se com passos rápidos, mas firmes. Fábio gritou chamando pelo nome de Ana, ordenando que ela voltasse ou ele pediria o divórcio. A ameaça ecoou pelo corredor do terminal, mas Ana não olhou para trás nem por um segundo. Seus passos tornaram-se ainda mais firmes, afastando-se da fonte de veneno em sua vida. Em sua mente, não havia mais planos para uma viagem romântica. O que existia era apenas um plano novo, muito mais frio e calculista. Ana pegou o seu celular enquanto caminhava, seus dedos movendo-se rapidamente sobre a tela, acessando os aplicativos de banco e da companhia aérea. Aquele tapa havia despertado uma força adormecida dentro dela. Ela não iria simplesmente ir embora. Ela garantiria que eles pagassem caro por cada gota de sangue que saiu de seus lábios hoje. Fábio olhou para as costas de Ana, que iam diminuindo até desaparecerem atrás da multidão de passageiros. Ele bufou com grosseria, ajeitando o colarinho de sua jaqueta com um movimento arrogante. Ao seu lado, Dona Lúcia dava tapinhas no ombro do filho, acalmando-o e, ao mesmo tempo, justificando a atitude violenta de Fábio. Segundo Dona Lúcia, mulheres como Ana precisavam, de vez em quando, receber uma lição física para não ficarem soberbas por acharem que tinham mais dinheiro. Camila, cujas lágrimas secaram em um piscar de olhos, agora se agarrava de forma mimada ao braço de Fábio novamente. Ela perguntou, com um tom de preocupação fingida, se eles ainda iriam para o Canadá. Fábio soltou uma risada debochada. Com total confiança, ele garantiu a Camila e a sua mãe que Ana estava apenas fazendo manha, birra como uma criança. Fábio tinha 100% de certeza de que Ana não teria coragem de cancelar nada, porque ela o amava demais. Fábio pensou que Ana só precisava de um tempo para se acalmar em algum lugar e que logo iria atrás deles ou ligaria chorando, pedindo desculpas. Fábio assumiu o controle do carrinho de malas que havia sido deixado, sentindo-se vitorioso, porque agora controlava os pertences de sua esposa. Os três caminharam com a postura erguida em direção ao balcão de check-in da Companhia Aérea Internacional para a primeira classe. Fábio sentia-se como um rei conduzindo a sua comitiva. Ele imaginava as poltronas macias do avião, a comida sofisticada e o serviço premium que logo iriam desfrutar. Dona Lúcia estava ocupada se arrumando no reflexo do vidro do aeroporto, enquanto Camila tirava selfies para ostentar em suas redes sociais, com legendas que sugeriam que estava viajando em grande estilo com o seu namorado. A fila na área prioritária estava bastante vazia. Não demorou muito para que chegassem à frente do balcão. Uma funcionária de uniforme alinhado cumprimentou-os com um sorriso amigável e profissional, pedindo os passaportes e o código de reserva das passagens. Fábio, com pose de grande chefe, colocou a pilha de passaportes dele, de Dona Lúcia e de Camila, além de um pedaço de papel com o código de reserva que ele havia fotografado do celular de Ana na noite anterior. Ele disse com um tom de ordem para que o processo fosse agilizado, pois a sua mãe já estava cansada de ficar em pé. A funcionária assentiu educadamente e começou a digitar o código no sistema do computador. Houve um breve silêncio. Os dedos da funcionária pararam de se mover no teclado e a sua testa franziu. Ela tentou digitar novamente o código, desta vez mais devagar, certificando-se de que não havia nenhum número ou letra errado. Fábio começou a tamborilar os dedos na mesa do balcão com impaciência. Enquanto isso, Camila começou a reclamar que as suas pernas estavam doloridas por estar usando sapatos de salto alto. A funcionária ergueu os olhos.
Seu sorriso amigável mudou para uma expressão de confusão e lamentação. Ela informou a Fábio que o código de reserva não havia sido encontrado no sistema de voo para aquele dia. Fábio arregalou os olhos. Ele insistiu que aquilo era impossível estar errado, pois Ana havia feito a reserva no mês passado e ele mesmo tinha visto a comprovação. Fábio mandou a funcionária verificar novamente de forma correta, acusando o sistema do computador de estar com problemas. A funcionária, com paciência, explicou que o histórico da reserva de fato existia, mas o status das passagens para todos os passageiros daquele código havia sido cancelado unilateralmente pelo titular da conta principal, cerca de 10 minutos atrás. O rosto de Fábio, que antes estava vermelho de raiva, empalideceu instantaneamente. O cancelamento havia sido feito exatamente depois que Ana virou as costas e os deixou. O impacto da realidade começou a golpear a consciência de Fábio. Ana não estava apenas blefando. Ela realmente havia cortado o acesso deles. Dona Lúcia, ao ouvir a explicação da funcionária, explodiu de ódio. Ela começou a gritar de forma histérica na frente do balcão, insultando a companhia aérea e proferindo palavrões pesados contra o nome de Ana. A voz estridente de Dona Lúcia fez com que outros passageiros da classe econômica olhassem e começassem a cochichar. Camila começou a entrar em pânico. Ela sacudiu o braço de Fábio e perguntou como ficariam as férias deles. Uma sensação de vergonha começou a tomar conta do rosto de Fábio. Ele tentou acalmar a sua mãe, que começava a ter uma crise de birra como uma criança que não ganhou um brinquedo. Fábio pegou rapidamente o seu celular, tentando ligar para um número de Ana. Ouviu-se o sinal de chamada uma vez e depois a ligação caiu. Quando ele tentou ligar de novo, a operadora informou que o número discado estava desligado ou fora da área de cobertura. Ana havia desligado o celular ou bloqueado o número de Fábio. Um suor frio começou a escorrer pelas têmporas de Fábio. Ele estava preso em uma situação extremamente humilhante. Ele não podia simplesmente voltar para casa, pois já havia se gabado para os vizinhos e colegas de trabalho de que viajaria para o exterior. Seu orgulho era grande demais para arrastar as malas de volta para casa. Com as mãos trêmulas, Fábio puxou a sua carteira e pegou o cartão de crédito Platinum, do qual sempre se orgulhava. Aquele cartão, na verdade, era um cartão adicional emitido da conta principal de Ana, mas Fábio sempre o considerou como seu. Ele disse à funcionária que iria comprar passagens novas na hora para as 3 pessoas. Mesmo que o preço fosse muito mais caro devido à compra de última hora, Fábio não se importava, pois tinha certeza de que o limite daquele cartão ainda era muito alto. A funcionária passou o cartão na máquina. A máquina emitiu um bip longo e imprimiu um pequeno comprovante. A funcionária o leu e, com um tom educado, porém firme, disse que a transação havia sido recusada pelo banco emissor. Fábio não acreditou. Ele mandou a funcionária tentar novamente. O resultado foi o mesmo: negado. Fábio pegou o segundo cartão. Um cartão de débito que também estava vinculado à conta conjunta, cujos fundos vinham 90% de Ana. O resultado continuou o mesmo: transação falhou. Saldo insuficiente ou cartão bloqueado. Notificações de mensagens de texto começaram a chegar ao celular de Fábio, uma atrás da outra. As mensagens eram do banco, informando que o seu cartão de crédito e o acesso ao débito haviam sido desativados, a pedido do cliente principal, por motivos de segurança.
Ana realmente os havia deixado financeiramente paralisados em questão de minutos. No meio daquele aeroporto magnífico, Fábio sentiu-se insignificante. Ele ficou parado, estático, com a carteira aberta que agora continha apenas cartões de plástico inúteis e algumas poucas notas de dinheiro que não eram suficientes sequer para comprar uma passagem aérea doméstica, muito menos para o Canadá. Dona Lúcia ficou ainda pior. Ela começou a chorar e a berrar, acusando os funcionários do aeroporto de estarem em complô com a sua nora para fazer uma idosa sofrer. Os seguranças do aeroporto começaram a se aproximar, pois a confusão armada por Dona Lúcia já estava perturbando a ordem pública. Camila soltou o braço de Fábio com violência. Seu rosto doce tornou-se amargo. Ela exigiu que Fábio fizesse alguma coisa e não permitisse que ela passasse por aquela humilhação. Camila não queria saber de desculpas. Ela exijava voar naquele dia. Fábio tentou abrir o aplicativo do banco em seu celular para verificar o saldo de sua conta privada, que ele havia acumulado economizando do dinheiro que Ana lhe dava para as despesas. O número exibido na tela o deixou sem forças. O saldo era de R$0. Ana, pelo visto, também havia retirado todos os fundos que um dia transferira para a conta pessoal de Fábio, provavelmente utilizando uma procuração que Fábio havia assinado no passado sem ler com atenção. Os três agora estavam desamparados ao lado do balcão de check-in. As malas grandes, que antes pareciam imponentes, agora pareciam um fardo pesado, que expunha a total impotência deles. As pessoas na fila começaram a olhá-los com desprezo e nojo, especialmente depois de ouvirem os gritos grosseiros de Dona Lúcia. Fábio sentiu o seu mundo desabar. Ele não tinha passagens, não tinha dinheiro e não tinha como entrar em contato com Ana. A viagem dos sonhos havia se transformado em um pesadelo antes mesmo de o avião decolar. Ao longe, Fábio sentia como se pudesse ver a imagem de Ana sorrindo de forma fria, aproveitando a ruína que estava apenas começando. Ana caminhou calmamente para entrar na área da sala VIP, que era fechada para passageiros comuns. O ambiente lá dentro parecia um mundo à parte, separado por milhares de quilômetros do caos e da confusão que ela acabara de deixar do lado de fora. O ar dentro da sala tinha um aroma suave de lavanda, com o ar-condicionado ajustado na temperatura perfeita, muito diferente do ar abafado do saguão de embarque, que estava cheio de suor e emoções exaltadas. A recepcionista na porta cumprimentou Ana com uma saudação calorosa. Chamou-a pelo nome com respeito, sem a necessidade de verificar a sua identidade por muito tempo, porque Ana era portadora do cartão de membro da categoria mais alta. Ana apenas assentiu levemente, exibindo um sorriso discreto que ardeu no canto de seus lábios partidos pelo tapa de Fábio. Ela escolheu uma poltrona individual que ficava de frente para a pista de pouso e decolagem, o lugar onde aviões gigantescos se preparavam para levar os sonhos das pessoas para outras partes do mundo. Depois de se sentar e apoiar as suas costas que pareciam rígidas, um garçom trouxe um coquetel refrescante de cor laranja avermelhada e uma toalha aquecida. Ana aceitou a toalha e lentamente a pressionou contra sua bochecha que ainda latejava de dor. Aquela sensação morna aliviou um pouco o sofrimento físico. No entanto, serviu para deixar a sua mente ainda mais clara para traçar os seus planos. Ela tirou o tablet de sua bolsa de mão. Seus dedos, com agilidade, cancelaram todos os acessos financeiros vinculados a Fábio. Uma a uma, as notificações de bloqueio apareciam em sua tela. O cartão de crédito adicional, o cartão de débito
e até o acesso ao aplicativo de banco que ela havia concedido com base na confiança entre marido e mulher, agora estavam totalmente desativados. Não haveria mais fluxo de dinheiro para parasitas. Após garantir a segurança de suas finanças, Ana abriu o aplicativo de outra companhia aérea. Ela reservou uma passagem de primeira classe com destino a Vancouver para um voo dali a 2 horas. Desta vez, a passagem estava em nome de apenas uma pessoa: Ana. Não havia Fábio, não havia Dona Lúcia e não havia Camila. Enquanto Ana desfrutava da tranquilidade na poltrona macia, observando os aviões decolarem, um cenário contrastante acontecia na área pública do aeroporto. Fábio, Dona Lúcia e Camila agora estavam desamparados perto de um grande pilar do lado de fora da área de check-in. Eles pareciam refugiados de um desastre, perdidos no meio do luxo do aeroporto. As malas grandes que carregavam agora haviam se tornado um fardo torturante. Dona Lúcia sentou-se em cima de uma das malas, com o rosto vermelho de raiva, abanando-se com um leque de forma brusca, como se quisesse espantar a vergonha que começava a cercá-los. Camila permanecia em pé, inquieta, roendo as unhas, com os olhos olhando para a direita e para a esquerda, com medo de que alguém os reconhecesse após aquela confusão. Os seus estômagos começaram a roncar, porque não haviam tomado café da manhã desde cedo, esperando comer bem na sala VIP do aeroporto que Fábio havia prometido. Mas essa esperança agora estava destruída. Fábio andava de um lado para o outro com o celular colado na orelha. Seu rosto estava tenso. O suor frio molhava sua testa. Ele estava tentando desesperadamente conseguir um empréstimo de dinheiro. Ele ligou para Bruno, seu amigo de conversas fiadas, a quem costumava pagar contas antes, usando o dinheiro de Ana. No entanto, assim que Fábio mencionou que precisava de um empréstimo de R$50 mil para comprar as passagens, Bruno imediatamente deu a desculpa de que estava reformando a casa e desligou o telefone. Fábio tentou ligar para Diogo, seu colega de trabalho. Diogo, na verdade, riu e ironizou. Perguntou por que um marido de uma mulher rica como Ana precisaria pegar dinheiro emprestado. Um a um, ele ligou para os contatos em seu celular e, um a um, recebeu recusas. Fábio só então percebeu o quão sem valor ele era aos olhos dos outros, sem o pretexto da riqueza de sua esposa. Seus amigos, durante todo esse tempo, só se aproximavam por causa do dinheiro de Ana e não por lealdade a Fábio. Desesperado, Fábio voltou para o lugar onde a sua mãe e a sua amante esperavam. Ele balançou a cabeça com fraqueza, sinalizando que havia falhado em conseguir o dinheiro. Dona Lúcia explodiu em fúria novamente. Ela bateu em Fábio com a sua bolsa de mão, culpando o filho por ser incompetente em lidar com a esposa. Dona Lúcia lamentava o seu destino de ter que passar por aquela vergonha, imaginando como iria explicar aos vizinhos para quem havia ostentado que viajaria para o exterior. Camila, que até então estava em silêncio, começou a resmungar, reclamando de sede, fome e de que os seus pés doíam por ficar em pé o tempo todo. Ela exigiu que Fábio comprasse uma bebida na lanchonete do aeroporto. Fábio revirou os bolsos de sua calça, puxando a carteira de couro, que agora parecia fina. Ele tinha apenas R$100 em dinheiro vivo. O preço de 3 garrafas de água mineral e um pão no aeroporto consumiria quase todo aquele dinheiro restante de uma vez. Dentro da sala VIP, Ana abriu as suas redes sociais. Ela publicou uma foto simples, mas cheia de significado.
A foto de seu passaporte e de seu novo bilhete de embarque deitado sobre a mesa de mármore, com o copo de coquetel e a vista dos aviões ao fundo. Ela escreveu uma legenda curta. Viajar sozinha é mais leve, sem o fardo do lixo. Adeus São Paulo, olá Vancouver. Aquela publicação recebeu centenas de reações em questão de minutos. Os amigos de Ana, parceiros de negócios e antigos conhecidos, deixaram comentários de apoio, como se estivessem esperando há muito tempo pelo momento em que Ana se libertaria de Fábio. Ana leu aqueles comentários com uma sensação de alívio. Durante todo esse tempo, ela havia fechado os olhos para os avisos de seus amigos sobre o verdadeiro caráter de Fábio. E agora, o apoio deles fortalecia os seus passos. No entanto, não era apenas a publicação de Ana que estava repercutindo. Sem o conhecimento de Fábio e de seu grupo que estavam ocupados discutindo na calçada do aeroporto, um vídeo amador começou a viralizar nas plataformas do TikTok e do Twitter. O vídeo foi gravado por um passageiro que por acaso estava perto do ocorrido no momento em que Fábio esbofeteou Ana. O título do vídeo era muito provocativo. Marido agride esposa rica por causa de amante no aeroporto. Naquele vídeo de 2 minutos, ficava bem claro o rosto violento de Fábio ao agredir Ana, o rosto amargo de Dona Lúcia xingando e a expressão falsamente inocente de Camila se escondendo atrás das costas de Fábio. O vídeo mostrava claramente quão elegante foi a reação de Ana e quão brutal foi o comportamento deles. O algoritmo das redes sociais trabalhou rápido. O vídeo começou a ser compartilhado milhares de vezes, despertando a fúria dos internautas brasileiros, conhecidos por serem militantes na defesa de vítimas de traição e agressão. Fábio, que ainda estava ocupado discutindo com Dona Lúcia sobre se deveriam voltar para casa de táxi ou de ônibus, não percebeu que o seu rosto agora estava estampado nas telas dos celulares de milhões de pessoas. Ele ainda se sentia a vítima de uma esposa rebelde. Com o resto de orgulho que lhe sobrava, Fábio decidiu levar o seu grupo de volta. No entanto, um novo problema surgiu. Os táxis do aeroporto não aceitavam pagamento fiado e o aplicativo de táxi em seu celular não podia ser usado porque estava vinculado ao cartão de crédito que já havia sido bloqueado. Eles precisavam encontrar uma maneira de voltar para a casa luxuosa, cuja chave eles nem tinham certeza se ainda possuíam. Fábio olhou para a porta de saída do aeroporto com um olhar perdido. O desejo de ver a neve do Canadá transformou-se na realidade quente e poeirenta de São Paulo, pronta para engoli-los vivos. O trajeto para sair da área do aeroporto pareceu como caminhar sobre brasas para Fábio. Os três arrastavam as malas grandes em direção ao ponto de táxi comum com passos arrastados. Não havia mais risos, não havia mais arrogância. O que havia eram apenas rostos cansados e corações cheios de ressentimento. Quando chegaram à fila do táxi, o motorista recusou-se a levá-los se não houvesse garantia de pagamento em dinheiro vivo, considerando que a distância até a casa deles, em um bairro nobre de Alphaville, era bastante longa e exigia um custo de pedágio que não era baixo. Fábio, com o coração pesado, tirou o relógio do pulso que usava. Era um relógio de marca falsificado, de qualidade superior, que ele havia comprado apenas por status. Ele ofereceu aquele relógio a um dos motoristas de táxi clandestino que ficavam no canto. Após uma negociação que rebaixou a sua dignidade, o relógio foi avaliado em apenas R$300. O suficiente para o valor da corrida e do pedágio, mas sem troco. Eles finalmente entraram em um táxi velho, cujo ar-condicionado não funcionava bem. Fábio sentou-se na frente, ao lado do motorista. Enquanto isso, Dona Lúcia e Camila espremiam-se no banco de trás. A atmosfera dentro do carro era de um silêncio tenso,
quebrado apenas pelo som áspero do motor. Camila, sentindo-se entediada e necessitada de validação, pegou o seu celular para verificar as redes sociais. Ela esperava receber simpatia, ou pelo menos ver fotos das férias de outras pessoas. No entanto, assim que abriu o aplicativo do Instagram, os seus olhos arregalaram-se. As notificações em sua conta haviam disparado para milhares. O número de seguidores subiu drasticamente, mas não por causa de uma conquista. A seção de comentários em sua última foto, uma foto sua no aeroporto com a legenda "Partiu férias com amor", estava cheia de xingamentos e palavras duras como amante, mulher vulgar, destruidora de lares sem vergonha e pobre de espírito, pobre de bens, que inundavam a tela. Camila começou a tremer. Ela abriu as mensagens diretas. O conteúdo era ainda mais assustador. Ameaças, xingamentos pesados e até capturas de tela do vídeo do ocorrido no aeroporto foram enviados para ela. Os internautas rapidamente encontraram a sua conta de redes sociais graças à capacidade de investigação coletiva deles. A identidade de Camila foi totalmente exposta. Seu local de trabalho, o endereço de sua antiga pensão e até fotos de seu passado, que eram pouco adequadas, começaram a ser compartilhadas de novo. Camila soltou um grito histérico dentro do táxi, fazendo com que o motorista se assustasse e quase friasse bruscamente. Ela jogou o celular no colo de Dona Lúcia. Dona Lúcia, confusa, pegou o aparelho e começou a ler os comentários existentes. Aquele rosto idoso empalideceu. Não apenas Camila. A conta do Facebook de Dona Lúcia, que ela costumava usar para ostentar em reuniões de amigas, também foi atacada. Fotos antigas de Dona Lúcia com Ana foram comentadas pelos internautas com termos como sogra monstro e bruxa velha. A reputação de Dona Lúcia como uma figura respeitada em sua vizinhança foi destruída em um piscar de olhos. Ela, que durante todo esse tempo construíra a imagem de uma mãe sábia, agora tinha os seus podres totalmente expostos ao público. Fábio abriu imediatamente o seu próprio celular. A situação dele era muito pior. A identidade de Fábio como um marido agressor já havia viralizado em várias páginas grandes de fofoca. O vídeo do tapa era reproduzido milhões de vezes em câmera lenta, mostrando o quão cruel ele havia sido. Os internautas, inclusive, já haviam marcado a conta da empresa onde Fábio trabalhava, exigindo que a companhia demitisse o funcionário que praticava violência contra a mulher. Fábio sentiu o mundo girar rápido. Ele tentou apagar a sua conta, mas as suas mãos estavam trêmulas demais. O estrago estava feito. Rastro digital não pode ser apagado com tanta facilidade. Em outra parte do mundo, ou mais precisamente no ar, em um voo em direção à conexão, Ana ativou o serviço de Wi-Fi de seu avião de primeira classe. Ela viu a repercussão que estava acontecendo em seu país com um sorriso de satisfação fria. Ela não precisava contratar robôs ou pagar pessoas para atacar Fábio. O karma e a própria estupidez de Fábio moveram a multidão. Ana decidiu fazer uma breve transmissão ao vivo em seu Instagram. Ela ajeitou seu cabelo, deixando a marca roxa no canto de seus lábios visível, sem filtros, e então cumprimentou seus seguidores. "Olá a todos", disse Ana com uma voz suave, porém firme. "Obrigada pelas orações e pelo apoio. Eu estou bem. Estou a caminho de um lugar onde posso encontrar a paz novamente. O ferimento neste rosto", Ana tocou a bochecha de leve, "vai cicatrizar. Mas a ferida da traição talvez precise de mais tempo. Eu só queria dizer, nunca tenham medo de ir embora de um lugar que machuca vocês, mesmo que isso signifique ter que voar sozinha." Aquela transmissão ao vivo foi assistida por dezenas de milhares de pessoas simultaneamente.
A simpatia do público transbordou para Ana. Na sessão de comentários, muitos advogados ofereciam assistência jurídica gratuita. Muitas mulheres compartilhavam histórias semelhantes e o apoio moral fluía intensamente. Ana encerrou a transmissão com elegância, sem xingar Fábio nem uma única vez, o que tornou a imagem de Fábio ainda pior, por parecer alguém que machucou uma mulher tão boa quanto Ana. De volta ao táxi quente na rodovia de São Paulo, o celular de Fábio tocou. O nome, Seu Henrique, CEO, apareceu na tela. O coração de Fábio parou de bater por um instante. Seu Henrique era o seu chefe direto e, ao mesmo tempo, um bom amigo do falecido pai de Ana. Com as mãos molhadas de suor, Fábio atendeu a ligação. A voz de seu Henrique do outro lado parecia fria, firme e sem rodeios. Fábio. A voz de seu Henrique ecoou forte pelo telefone. Eu acabei de ver o vídeo que está circulando. Estou extremamente decepcionado. A empresa não tolera atos de violência, muito menos contra a própria esposa. A imagem da empresa pode ser prejudicada se mantivermos alguém como você. Fábio tentou interromper. Chefe, isso é um mal-entendido, posso explicar? Não há nada para explicar, cortou seu Henrique. As provas do vídeo são claras. A partir deste exato momento, você está demitido por justa causa. A carta de demissão formal já foi enviada para o seu e-mail e uma cópia para o endereço da sua casa. Não ouse colocar os pés na empresa novamente. Eu já instruí a segurança a barrá-lo se você aparecer. E mais uma coisa. Devolva todos os bens de inventário da empresa amanhã via entregador, ou farei uma denúncia à polícia. A ligação foi encerrada unilateralmente. Fábio deixou o celular cair no assoalho do carro. Ele ficou paralisado, com o olhar vazio fixo no trânsito lento à frente. Demitido. Ele acabara de perder a sua única fonte de renda privada, no momento em que não tinha um centavo sequer, estava atolado em dívidas e era odiado por um país inteiro. No banco de trás, Dona Lúcia ainda chorava lamentando seu nome, e Camila estava ocupada apagando as suas fotos enquanto xingava os internautas. Os três estavam dentro de uma caixa de ferro que avançava em direção à destruição total. Enquanto isso, a esposa a quem haviam machucado voava alto, atravessando as nuvens, deixando-os apodrecer no resultado de suas próprias ações. O táxi velho parou exatamente em frente ao portão alto de cor preta que separava a rua pública do amplo jardim da mansão de estilo mediterrâneo. A chuva começava a cair fina, trazendo aquele cheiro de terra molhada que era forte, como se a própria natureza estivesse chorando, ou talvez rindo do destino daquelas 3 pessoas que acabavam de descer do veículo com os rostos abatidos. Fábio pagou a corrida do táxi com o último dinheiro que possuía, deixando o motorista ir embora sem dar um centavo de gorjeta. Assim que as rodas do táxi se afastaram, um silêncio tenso os envolveu. Diante deles, erguia-se o palácio de que tanto se orgulhavam, o lugar onde Fábio se sentia um rei e Dona Lúcia se sentia a rainha-mãe. No entanto, havia algo estranho hoje. As luzes do jardim, que costumavam acender automaticamente quando o céu escurecia, pareciam apagadas, e a atmosfera da casa estava completamente às escuras, em contraste com as casas dos vizinhos que estavam bem iluminadas. Fábio deu um passo à frente, aproximando-se do painel da fechadura digital embutido no pilar do portão. Com um movimento que já era memória muscular, seus dedos digitaram a combinação de números de sua data de nascimento, o código que por anos havia sido seu acesso àquele paraíso terreno.
Ouviu-se um bip longo e grave, seguido por uma luz vermelha que piscou rapidamente. Acesso negado. A testa de Fábio franziu. Ele achou que talvez tivesse digitado errado, por causa do nervosismo. Ele tentou novamente, desta vez mais devagar, pressionando número por número com bastante firmeza. O resultado foi o mesmo. A luz vermelha acendeu de novo, rejeitando o seu esforço. Fábio começou a entrar em pânico. Ele tentou o código reserva, a data de nascimento de Dona Lúcia, depois a data do casamento deles. Tudo falhou. O portão de ferro permaneceu imóvel, erguendo-se firme, protegendo o que estava lá dentro de seu antigo morador, que agora fora descartado. Dona Lúcia, que já estava impaciente, começou a reclamar, mandando Fábio parar de brincadeira e abrir logo a porta, porque a garoa começava a se transformar em uma chuva pesada. Camila, cuja maquiagem começava a escorrer por causa da água da chuva, permanecia em pé, tremendo, enquanto abraçava os próprios braços. Seus olhos olhavam com desespero para uma pilha de caixas de papelão marrons que estavam largadas de qualquer jeito do lado de fora do portão, bem ao lado da guarita da segurança. Aquela pilha estava coberta por uma lona azul simples, para não molhar. No entanto, as pontas ainda estavam salpicadas de lama. Um mau pressentimento começou a tomar conta do coração de Camila. Ela cutucou o braço de Fábio e apontou para aquela pilha com o queixo. Antes que Fábio pudesse verificar a pilha de caixas, a porta pequena da guarita se abriu. De lá saiu seu Moacir, o segurança que trabalhava naquela casa desde a época do falecido pai de Ana. Seu Moacir costumava receber Fábio com respeito, curvando-se e abrindo o portão. Desta vez, porém, seu Moacir permaneceu de pé, com o uniforme completo. Seu rosto estava sério, sem sorriso, e o seu olhar era firme. Em suas mãos, ele segurava uma prancheta com documentos. Seu Moacir não abriu o portão. Pelo contrário, ele se posicionou bloqueando o acesso ao painel da fechadura, colocando-se como uma parede de separação entre Fábio e a casa. Fábio gritou com seu Moacir, ordenando que abrisse imediatamente o portão e perguntando quem havia ousado mudar o código de acesso de sua casa. Seu Moacir, com calma, respondeu que estava apenas cumprindo ordens da legítima dona da casa. Fábio ficou ainda mais furioso. Ele gritou, dizendo que era o marido da dona da casa, o que significava que também era o dono daquela propriedade. Seu Moacir balançou a cabeça negativamente e estendeu uma cópia do documento que estava em sua prancheta. Era uma cópia da certidão de registro do imóvel e do terreno, que estava totalmente em nome de Ana, além de uma notificação jurídica que havia sido emitida naquele mesmo dia, contendo uma ordem de desocupação do imóvel para moradores sem interesse legal. Fábio arrancou o papel da mão dele. Seus olhos arregalaram-se ao ler linha por linha o que encerrava os seus direitos. Lá estava escrito claramente que Fábio não possuía direito a 1 centavo sequer sobre aquela propriedade, devido ao contrato de pacto antinupcial com separação total de bens que ele havia assinado às pressas no passado, por estar deslumbrado pelo amor e pela riqueza de Ana. A chuva agora caía ainda mais forte, molhando o papel nas mãos de Fábio até a tinta borrar, como se estivesse apagando a existência de Fábio da história daquela casa. Dona Lúcia, que tentou espiar o conteúdo da carta, imediatamente perdeu as forças. Suas pernas não conseguiram sustentar o corpo e ela desabou, sentada no asfalto molhado e sujo. Seu Moacir, então, apontou para a pilha de caixas do lado de fora do portão. Ele explicou que Dona Ana havia ordenado aos funcionários da casa que embalassem todos os pertences pessoais de Fábio e de Dona Lúcia.
Não havia ficado um único item para trás, desde roupas, sapatos até objetos sem importância. Tudo havia sido retirado. Enquanto isso, os bens de valor, como quadros, móveis de madeira nobre e eletrônicos caros, permaneciam dentro da residência. Seu Moacir enfatizou que eles estavam terminantemente proibidos de dar um passo para dentro do portão. Se forçassem a entrada, seu Moacir já estava instruído a acionar o botão de pânico conectado diretamente à delegacia de polícia mais próxima, sob a acusação de invasão de propriedade. Dona Lúcia soltou um grito histérico. Ela correu em direção à pilha de caixas e começou a revirá-las desesperadamente. Ela procurava a sua coleção de vasos de cerâmica antiga que alega serem seus, embora tivessem sido comprados com o dinheiro de Ana. Ela encontrou um daqueles vasos quebrado dentro da caixa, porque havia sido embalado sem cuidado. O choro de Dona Lúcia explodiu no meio do som da chuva forte. Ela abraçou os pedaços de cerâmica como se estivesse abraçando o corpo de um filho, lamentando seu destino de ser expulsa dali. Camila, ao ver aquela destruição, começou a perder a paciência. Ela não se importava com vasos ou escrituras de terrenos. O que importava para ela era que estava ensopada, com frio e com fome. Camila começou a xingar Fábio. Sua voz mimada desapareceu, dando lugar a gritos ásperos. Ela chamou Fábio de homem inútil, vigarista e infeliz. Camila gritou, dizendo que se arrependia de ter aceitado o convite para viajar, se o resultado seria virar uma sem-teto daquela maneira. Ela bateu o pé na poça d'água, espirrando lama na calça de Fábio. Camila disse que queria apenas voltar para sua pensão, que não queria ficar ali sofrendo. Ela virou as costas para ir procurar outro táxi, embora não soubesse com que dinheiro pagaria. Ao vê-la se afastar, Fábio, que estava no limite de suas emoções, sentiu-se abandonado. Ele correu atrás de Camila, segurando o pulso da mulher com força. Fábio gritou no meio da chuva, seus olhos acesos de raiva e desespero extremo. Ele lembrou Camila de que ela era uma das causas daquela ruína. Fábio não deixaria Camila fugir assim, depois de ter desfrutado de seu dinheiro por todo esse tempo. Fábio disse que Camila teria que passar pelas dificuldades com ele, pois haviam sido expulsos juntos. O aperto de Fábio era tão forte que Camila gemeu de dor. A discussão deles tornou-se um espetáculo gratuito para seu Moacir, que permanecia firme por trás do portão. Os vizinhos, curiosos, começaram a espiar por trás das cortinas de suas janelas. Fábio, Dona Lúcia e Camila agora eram de fato o lixo da sociedade jogado na beira da estrada. Sem teto, sem dinheiro e sem dignidade. Eles finalmente cederam, arrastando aquelas caixas molhadas para procurar um lugar para se abrigar que estivesse vazio não muito longe do complexo residencial. Esperando por um milagre que nunca chegava no meio da tempestade que ficava ainda mais severa. A noite avançava e o frio penetrava até os ossos. Depois de caminharem por uma longa distância, arrastando as malas e algumas caixas que ainda puderam salvar, Fábio finalmente encontrou um motel barato na periferia da cidade. A construção parecia decadente, com a tinta das paredes descascando e uma lâmpada de neon piscando com a palavra hospedagem, como se não quisesse receber hóspedes. Com o resto de dinheiro trocado que conseguiram juntar dos bolsos da calça de Dona Lúcia e da carteira de Camila, que com muita relutância Camila entregou, eles conseguiram alugar um quarto apertado por uma noite. Era um quarto da categoria mais baixa, úmido, com cheiro de cigarro velho e que possuía apenas uma cama de casal, com lençóis que pareciam desgastados.
Assim que a porta do quarto foi aberta, o ar abafado atingiu o nariz deles. Camila imediatamente tampou o nariz com uma expressão de nojo que não tentou esconder. Ela se recusou a sentar na beira do colchão, com medo de que houvesse percevejos ou germes que pudessem grudar em suas roupas de marca, que agora estavam amassadas. Dona Lúcia, que estava exausta além da conta, não se importou mais. Ela jogou seu corpo pesado sobre a cama, ocupando quase 3/4 do espaço do colchão. Camila, ao ver aquilo, protestou imediatamente. Ela gritou, dizendo que não dormiria no chão frio e sujo. Ela exigiu que Dona Lúcia se mexesse e lhe desse espaço. Dona Lúcia, cujo estado de espírito estava péssimo, não aceitou calada. Ela gritou com Camila, dizendo que os mais velhos precisavam ser respeitados. Ela jogou na cara de Camila que, por culpa dela, Ana havia se enfurecido e os expulsado. Se Camila não tivesse ido junto, talvez Dona Lúcia ainda estivesse dormindo em uma cama confortável na casa de Alphaville. Camila, ao ouvir aquela acusação, explodiu. A máscara de mulher doce e obediente que ela usara diante de Dona Lúcia desmoronou completamente. Camila rebateu com palavras duras, chamando Dona Lúcia de velha gananciosa que só queria viver encostada nos outros. Camila disse que Dona Lúcia também aproveitava o dinheiro dado por Fábio, então que não fosse hipócrita em culpá-la. Começou uma disputa vergonhosa pelo espaço da cama. Camila puxou o cobertor que Dona Lúcia usava e Dona Lúcia puxou o cabelo molhado de Camila. Elas rolaram naquela cama velha, arranhando-se e xingando-se como gatas de rua, brigando por restos de comida. Fábio conseguia apenas sentar-se em uma cadeira de madeira velha no canto do quarto, segurando a cabeça que parecia prestes a explodir. Ele via as duas mulheres que mais havia defendido no aeroporto, agora se agredindo em um motel barato. Aquela cena atingiu a sua consciência. Era essa a felicidade pela qual ele havia arriscado tudo, sacrificando a sua esposa fiel? No meio daquela confusão, o olhar de Fábio fixou-se no aparelho de telefone com fio antigo fixado na parede do quarto, perto de uma penteadeira cujo espelho estava trincado. Uma ideia insana surgiu em sua mente. Talvez, apenas talvez, Ana ainda tivesse um pouco de compaixão. Talvez Ana cedesse ao ouvir a voz de Fábio implorando. Fábio aproximou-se do telefone. Ele sabia que não podia fazer uma ligação internacional diretamente daquele telefone de motel sem um depósito. Mas ele lembrou que tinha um cartão de chamadas internacionais antigo que havia comprado para fins de trabalho e cujo código guardava na carteira. Com as mãos trêmulas, ele inseriu o código de acesso e discou o número do celular pessoal de Ana, que sabia de cor. O sinal de chamada começou. O coração de Fábio batia acelerado. Primeiro toque. Segundo toque. Terceiro toque. Fábio quase desligou o telefone por desespero. No entanto, de repente, a voz foi ouvida. Alô? A voz de Ana ecoou limpa, calma, e havia um som ao fundo de madeira estalando ao queimar. O som de uma lareira. Fábio engoliu em seco. Ele conseguia imaginar Ana sentada confortavelmente em uma poltrona de couro em um chalé aquecido nas montanhas de Whistler. Talvez segurando uma xícara de chocolate quente, enquanto lá fora a neve caía lindamente. Um contraste brutal com Fábio, que estava em um quarto decadente, com o som de fundo dos gritos de sua mãe e de sua amante. Ana, sou eu.
A voz de Fábio saiu rouca e lamentável. Eu peço, por favor, Ana, me perdoe. Nós não temos onde morar. Minha mãe está doente, Ana. Camila está arrependida. Ajude-nos. Abra a porta da casa, ou pelo menos transfira um pouco de dinheiro para podermos comer. Eu prometo que vou consertar tudo. Eu vou me separar de Camila, se você quiser. Houve um silêncio momentâneo do outro lado. Então, ouviu-se o som de uma risada leve. Não era uma risada de deboche forçada, mas a risada de alguém que estava verdadeiramente livre de um fardo. Desculpe, quem está falando? Perguntou Ana com um tom frio e fingido. Meu marido faleceu hoje de manhã no aeroporto, junto com a morte de qualquer consideração que eu tinha. E sobre as pessoas que você mencionou, eu não as conheço. Eu não tenho a obrigação de dar de comer a estranhos, muito menos a pessoas necessitadas e ingratas. Fábio tentou implorar novamente. As suas lágrimas começaram a cair. Ana, não seja tão cruel. Eu sou o seu marido. Ex-marido, corrigiu Ana de forma afiada. Aproveite a sua noite no inferno que você mesmo construiu. Ah, sim, este chalé está muito quente. Tão quente quanto a sensação de felicidade que tenho ao ver a sua ruína. O telefone foi desligado. O som de linha contínuo e monótono soou como uma sentença de morte para a última esperança de Fábio. Ele lentamente colocou o fone de volta no gancho. Seu corpo desabou no chão frio. Enquanto isso, em cima da cama, a briga entre Dona Lúcia e Camila já havia cessado por causa do cansaço. Dona Lúcia finalmente adormeceu encolhida, abraçando a sua bolsa de mão, roncando alto devido à exaustão física e mental. Camila sentou-se na beira do colchão, com os olhos vermelhos e inchados, olhando para as costas de Fábio com um olhar de puro ódio. Ela ouviu a conversa telefônica de antes. Ela ouviu que Fábio estava pronto para se separar dela em troca do dinheiro de Ana. O coração de Camila congelou. Ela percebeu que não havia amor ali. O que existia era apenas interesse. E agora, aquele barco havia afundado. Ela precisava salvar a si mesma. Os olhos de Camila fixaram-se então no dedo anelar de Dona Lúcia, que estava estendido ao lado do travesseiro. Lá brilhava um anel de ouro antigo, com uma pedra de rubi vermelha. Aquela era a única joia verdadeira que Dona Lúcia possuía. Uma herança de seu falecido marido, que ela nunca tirava, nem mesmo para tomar banho. Camila engoliu em seco. Sua mente astuta trabalhou rápido. Aquele anel certamente seria vendido por alguns milhares de reais. O suficiente para o valor da passagem de volta para sua cidade natal, ou pelo menos para alugar uma pensão nova e comer por uma semana. Camila olhou para Fábio, que ainda estava perdido em pensamentos no chão, com um olhar vazio, lamentando o destino. Lentamente e com muito cuidado, Camila moveu seu corpo para perto de Dona Lúcia. Suas mãos delicadas moveram-se devagar como uma serpente, tocando o dedo enrugado da mulher idosa. Dona Lúcia mexeu-se um pouco, fazendo Camila prender a respiração. No entanto, o ronco voltou a soar. Camila continuou a sua ação. Ela molhou o dedo de Dona Lúcia com um pouco de sua saliva para que ficasse liso, e então puxou o anel lentamente. 1 milímetro. 2 milímetros. O anel soltou-se. Camila o segurou firme, seu coração batendo acelerado. Ela colocou o anel bem no fundo do bolso de sua calça.
Camila voltou a sentar-se erguida, fingindo massagear as pernas, enquanto traçava o plano para fugir de madrugada, quando Fábio e a mãe dele ainda estivessem dormindo. Ela não iria afundar junto com aqueles dois tolos. Ela era uma jogadora habilidosa e naquela noite correria o mais longe possível, carregando a única riqueza que restava daquela família destruída. O amanhecer surgiu com relutância no horizonte, enviando uma luz cinzenta e opaca através das frestas da cortina do motel que estava sujo e empoeirado. Dentro daquele quarto apertado com cheiro de cigarro, a manhã parecia tensa, quebrada apenas pelo som do ronco suave de Dona Lúcia, que ainda estava adormecida em seus sonhos. Talvez um sonho sobre o passado, em que ainda era uma grande senhora respeitada. Fábio estava sentado no chão com as costas apoiadas na parede fria. Seus olhos estavam inchados e vermelhos por não ter dormido a noite inteira. Seus pensamentos vagavam sem rumo, cheios de arrependimentos tardios e medo de um futuro sombrio. Ao seu lado, Camila já havia acordado. A mulher movia-se com extremo cuidado, tentando não fazer o menor ruído enquanto calçava os sapatos. Seus olhos estavam alertas, olhando para Fábio e Dona Lúcia alternadamente, certificando-se de que ninguém percebesse a sua intenção de fugir naquela manhã. Sua mão direita, de vez em quando, tateava o bolso da calça, garantindo que o anel de ouro com a pedra de rubi de Dona Lúcia ainda estivesse guardado em segurança ali. Aquele era o seu passaporte para a liberdade. O capital para começar uma vida nova, longe daquela família que ela agora considerava um lixo inútil. No entanto, antes que Camila pudesse tocar na maçaneta da porta para escapar, um estrondo violento sacudiu a porta do quarto de motel deles. A porta de madeira fina vibrou intensamente, como se tivesse sido chutada por uma perna gigantesca. Fábio assustou-se, sentindo o coração quase sair pela boca. Dona Lúcia acordou com um grito histérico, confusa com o que estava acontecendo. Camila recuou aterrorizada, com o rosto pálido. Antes que pudessem processar a situação, um segundo chute atingiu a porta com mais força, quebrando as dobradiças. A porta abriu-se de forma violenta, batendo contra a parede, e 3 homens, fortes e corpulentos, com rostos agressivos, entraram naquele quarto apertado. A aura deles emanava uma ameaça real. Um deles, um homem com uma cicatriz na bochecha e uma tatuagem de dragão que aparecia por trás de sua camiseta preta, olhou para Fábio com um sorriso cruel que fez o sangue de Fábio congelar. Eram cobradores de dívidas de um esquema de agiotagem e apostas online que há tempos assombrava a vida de Fábio. Fábio tremia intensamente. Durante todo esse tempo, ele havia conseguido esconder esse lado sombrio de sua vida de Ana. Ele estava viciado em jogos de apostas online desde o ano anterior, esperando poder multiplicar o dinheiro que recebia para bancar o estilo de vida luxuoso de Camila. Quando perdia, pegava dinheiro emprestado de aplicativos ilegais e de agiotas com juros abusivos. Depois, cobria os rombos retirando fundos da conta de Ana. Agora, sem o acesso ao dinheiro de Ana, aquela bomba relógio havia explodido. Aqueles cobradores, pelo visto, haviam rastreado a localização do celular de Fábio, que ficara ativo na noite anterior, quando ele ligou para Ana. O sinal do GPS guiou os predadores direto para a presa, que estava em agonia. O homem tatuado não perdeu tempo. Ele avançou, segurando o colarinho da camisa de Fábio e erguendo aquele corpo magro até que os seus pés ficassem na ponta dos dedos.
Ele gritou alto, cobrando o valor principal da dívida, somado aos juros que totalizavam centenas de milhares de reais. Fábio tentou falar, mas a voz travou em sua garganta, conseguindo apenas suplicar por tempo e misericórdia. No entanto, a palavra misericórdia não existia no vocabulário daqueles cobradores. Um soco forte atingiu o estômago de Fábio, fazendo-o desabar no chão enquanto gemia de dor, vomitando o suco gástrico de seu estômago vazio. Dona Lúcia começou a gritar de forma histérica ao ver o seu único filho ser espancado diante de seus olhos. Ela tentou levantar-se para ajudar, mas um dos capangas dos cobradores gritou com ela para que ficasse calada em seu lugar, ou ela também seria agredida. No meio daquela confusão, Camila viu uma brecha. A atenção dos cobradores estava focada em Fábio, que estava sendo usado como um saco de pancadas vivo. Lentamente, Camila arrastou-se em direção à porta que estava aberta. Ela pensou que aquela era a sua chance de ouro. Ela não se importava se Fábio morresse ou ficasse quebrado. O importante era que ela saísse a salvo. No entanto, o destino quis outra coisa. Quando Camila ia dar um passo para fora, um cobrador que vigiava a porta percebeu o movimento. Com agilidade, o homem puxou o cabelo comprido de Camila e a arrastou de volta para dentro do quarto. Camila gritou de dor, debatendo-se para ser libertada. Naquela luta, o homem segurou o pulso de Camila e sentiu um objeto rígido dentro do bolso de sua calça. Suspeitando que a mulher estivesse escondendo algo de valor, o homem revistou à força o bolso de Camila. De lá, saiu o anel de ouro com a pedra de rubi. O homem ergueu o anel bem alto, dando uma risada de deboche. Perguntou se aquele anel poderia servir como pagamento inicial. Os olhos de Dona Lúcia arregalaram-se ao ver o seu anel querido, a herança de seu falecido marido, que deveria estar em seu dedo, agora nas mãos de um cobrador, tendo sido tirado do bolso de Camila. A realidade atingiu Dona Lúcia com força. A mulher, a quem ela tanto elogiava como a nora dos sonhos, a quem defendera com todas as forças diante de Ana, na verdade, era uma ladra. A raiva de Dona Lúcia explodiu, superando seu medo. Ela levantou-se da cama, avançando contra Camila com as unhas afiadas. Ela não se importava com os cobradores ao redor. O seu foco era apenas destruir Camila. Ocorreu uma cena trágica e ao mesmo tempo irônica naquele quarto apertado. Fábio gemia de dor no chão, sob os pés dos cobradores, enquanto a sua mãe lutava em cima da cama com a sua amante. Dona Lúcia puxava o cabelo de Camila, xingando-a de ladra e vagabunda. Camila, acuada, não ficou quieta e arranhou o rosto de Dona Lúcia. Gritava, dizendo que Dona Lúcia era uma velha tola que merecia ser enganada. O anel foi arremessado para o canto do quarto, rolando, sem dono. Os cobradores, na verdade, riam vendo aquela cena dramática de uma família destruída diante deles. O homem tatuado chegou a gravar aquilo com o seu celular, pretendendo usar como ferramenta de intimidação posterior. Eles começaram a revirar as malas e caixas, levando celulares, relógios e o resto de dinheiro trocado, considerando aquilo como uma apreensão inicial. A confusão atingiu o ápice quando se ouviu o som de uma sirene de polícia aproximando-se e parando exatamente em frente ao motel. Os cobradores olharam-se e os seus rostos mudaram para uma expressão de pânico. Eles sabiam que se envolver com a polícia em um caso de agressão grave prejudicaria os negócios de seu chefe. Com pressa, eles cuspiram em Fábio mais uma vez, chutaram as malas para qualquer lado e fugiram correndo pela porta dos fundos do motel, deixando Fábio, Dona Lúcia e Camila machucados.
Fábio, com o resto de sua consciência, sentiu uma centelha de esperança. Ele achou que a polícia havia vindo porque algum vizinho do motel denunciara a confusão dos cobradores. Ele pensou que a polícia iria salvá-lo, levá-lo ao hospital e protegê-lo. Ele tentou levantar-se, movendo-se em direção à porta com o rosto machucado e os lábios sangrando. Quando 2 policiais de uniforme surgiram na porta, Fábio ergueu a mão trêmula, deu um sorriso fraco e disse baixo: "Por favor, me ajudem. Eles queriam me matar." No entanto, os policiais não retribuíram o sorriso. Seus rostos estavam frios, firmes e sem empatia. Um dos policiais puxou um papel oficial e um par de algemas de prata que brilhava sob a luz da manhã. O policial leu as palavras que destruíram o resto de esperança de Fábio, transformando-a em pó. "Senhor Fábio, nós somos da polícia. O senhor está preso sob a acusação de prática do crime de violência doméstica contra sua esposa, a senhora Ana. De acordo com a denúncia registrada, o laudo de corpo de delito e o vídeo que está circulando. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, mas tudo o que disser poderá ser usado no tribunal." Fábio ficou boquiaberto. Seu cérebro falhou em processar aquela informação. Não era um resgate o que ele recebia, mas sim as grades da prisão. Atrás dele, Dona Lúcia, cujo rosto estava cheio de arranhões das unhas de Camila, olhava para a polícia com horror. Camila, que estava sentada no canto, segurando os cabelos que haviam sido arrancados, também empalideceu. Outro policial entrou e disse que Dona Lúcia e Camila também deveriam ir à delegacia para prestar depoimento como testemunhas do ocorrido e por suspeita de cumplicidade ou receptação, caso ficasse provado que desfrutaram dos resultados das fraudes de Fábio. Aquela manhã terminou com Fábio sendo arrastado para fora do motel com as mãos algemadas, observado pelos outros hóspedes e moradores da região que se aglomeravam curiosos. Ele caminhava com dificuldade, não em direção ao aeroporto para as férias de inverno, mas em direção à viatura que o levaria para uma cela fria e abafada. O céu acima parecia nublado e escuro, como se fechasse qualquer sinal de compaixão para um marido que traíra a dedicação de sua esposa em troca de um prazer momentâneo, que agora se transformara em um veneno mortal. O tempo passava devagar. 3 meses haviam se corrido desde o incidente no aeroporto e a prisão naquele motel decadente. Hoje era o dia da audiência de leitura da sentença. O caso de violência doméstica, por si só, já poderia deixá-lo na prisão por anos. Somado ao caso de desvio de fundos em grande quantidade, ele provavelmente passaria o resto de sua juventude apodrecendo em uma cela. Ele olhou ao redor da sala. Sua mãe desviava o olhar, fingindo estar ocupada com a sua bolsa. Camila olhava para o chão, recusando-se a encará-lo. E Ana o olhava fixamente. Um olhar que não continha mais amor ou ódio, mas sim o olhar de alguém que observa um estranho lamentável. O juiz bateu o martelo para dar início à leitura da decisão, e a atmosfera de derrota já envolvia Fábio completamente. Quando os policiais o conduziram de volta para a cela temporária, Fábio passou por Ana no corredor. Fábio quis abrir a boca, quis pedir desculpas, quis implorar, mas a sua língua travou. Ana parou por um instante, a 1 metro dele. O perfume de Ana exalava um aroma suave, o cheiro do sucesso que ele não podia mais alcançar. "Sabe, Fábio?", sussurrou Ana calmamente. Sua voz era como um vento frio de inverno que cortava. "Eu antes estava disposta a morrer por você,
Mas agora, vendo você ser traído por sua mãe e por sua própria amante, percebo que o seu pior castigo não é a prisão. Seu pior castigo é viver com a consciência de que jogou fora a única pessoa que o amava de verdade por pessoas que nem sequer suportam olhar para sua cara nos momentos difíceis. Aproveite a sua solidão. Ana se afastou. O som de seus sapatos de salto alto ecoava se distanciando, deixando Fábio parado como uma estátua com as lágrimas finalmente caindo. Lágrimas de arrependimento que já não tinham mais valor. A porta de ferro da cela fechou-se atrás dele com um som pesado, trancando Fábio na escuridão de seu próprio destino. A sala do Tribunal do Fórum de São Paulo voltou a ficar em silêncio, mas desta vez o silêncio parecia muito mais pesado e opressor, como se o oxigênio da sala tivesse sido consumido pela tensão que atingia o ápice. O juiz-presidente, um homem de meia idade com óculos grossos e uma autoridade incontestável, ajeitou a sua toga preta antes de ler as folhas da sentença à sua frente. Fábio sentava-se na cadeira de réu com o corpo cada vez mais curvado, o suor frio ensopando as suas costas até atravessar a roupa de detento que usava. Atrás dele, os bancos do público estavam repletos de jornalistas e pessoas curiosas com o desfecho do drama que havia viralizado na internet. Ana sentava-se na primeira fileira com tranquilidade, acompanhada por seu advogado, olhando diretamente para o juiz sem qualquer expressão aparente, como se estivesse assistindo à leitura de um relatório de negócios tedioso, e não ao destino de seu ex-marido. A voz do juiz quebrou o silêncio, lendo a sentença com uma entonação fria, porém firme, que ecoou por todo o recinto. Com base nas provas incontestáveis, incluindo o laudo de corpo de delito das lesões corporais, as gravações de vídeo que viralizaram, os depoimentos das testemunhas e as provas da auditoria forense financeira da empresa, este tribunal declara o réu, Fábio, culpado, de forma clara, pelos crimes de violência doméstica física e psicológica, além do crime de desvio de fundos de forma continuada. O tribunal condena o réu a pena de 12 anos de prisão, somada à obrigação de pagar uma indenização e restituição à empresa no valor de 5 milhões de reais. Caso não seja pago, os bens privados do réu serão confiscados pelo Estado e o tempo de pena será ampliado. O martelo foi batido 3 vezes. Aquele som soou como o badalar da morte para o futuro de Fábio. Suas pernas fraquejaram e ele quase desabou da cadeira, se não fosse amparado pelos policiais que estavam ao seu lado. 12 anos. A sua juventude seria consumida atrás das grades de ferro. Ele sairia como um homem velho que não teria nada, sem bens, sem carreira e sem família. A sentença também incluía o confisco de todos os bens restantes em nome de Fábio. O carro financiado, que não fora quitado, a moto esportiva e até o saldo de sua conta privada, que já estava zerado, para cobrir uma pequena parte do dinheiro que ele havia roubado à empresa. Fábio foi oficialmente empobrecido de forma total e legal. Ele olhou para trás, procurando o rosto de sua mãe ou de Camila, esperando algum sinal de simpatia, mas os bancos estavam vazios. Elas haviam fugido antes de o martelo ser batido, com medo de serem arrastadas. Do lado de fora do prédio do tribunal, a situação de Camila não era melhor. A mulher tentou escapar de fininho pela porta lateral para evitar os repórteres.
No entanto, o seu rosto já era muito conhecido nas redes sociais, tornando-a fácil de identificar. Um grupo de mulheres indignadas ao verem o vídeo do aeroporto começou a gritar com Camila, atirando nela garrafas de água vazias e restos de comida. Camila correu desesperadamente em direção à avenida, suas lágrimas caindo por causa da vergonha e do medo. No entanto, o sofrimento de Camila estava apenas começando. Seu celular não parava de tocar. Não de amigos querendo consolá-la, mas de números desconhecidos que a ameaçavam. Os cobradores de dívidas de aplicativos de empréstimo online, que usaram os dados dela devido às ações de Fábio e da própria Camila, que costumavam trocar documentos entre si, começaram a persegui-la. Camila tentou voltar para sua pensão de luxo, mas em frente à porta do quarto, os seus pertences já haviam sido colocados para fora pela proprietária em grandes sacos de lixo pretos. A proprietária, uma mulher firme que não queria o seu local manchado, expulsou Camila naquele mesmo instante, porque muitas pessoas desconhecidas e cobradores haviam vindo fazer confusão procurando por ela. Camila também recebeu um e-mail de demissão de seu local de trabalho, por considerarem que ela manchara o nome da instituição. Sem emprego, sem moradia e perseguida por dívidas, Camila, que antes era soberba e mimada, agora vagava pelas ruas de São Paulo. Ela tentou ligar para os seus amigos, mas todos os números a haviam bloqueado. Ninguém queria acolher uma amante que trazia problemas. Finalmente, Camila terminou em uma lanchonete simples de beira de estrada, chorando e lamentando seu destino, enquanto segurava os seus últimos R$ 50, percebendo que a sua beleza não poderia salvá-la da destruição que ela mesma havia plantado. Enquanto isso, o karma para Dona Lúcia veio de forma silenciosa, mas dolorosa. Depois de prestar um depoimento falso que acabou prejudicando o próprio filho no tribunal, Dona Lúcia foi expulsa por parentes distantes na casa de quem estava abrigada temporariamente. Eles tinham vergonha de ter uma parenta que havia viralizado como uma sogra má e traidora. Nós não queremos a nossa casa cheia de repórteres ou cobradores de dívidas por sua causa, disse o seu primo enquanto fechava a porta da casa bem na cara de Dona Lúcia. Desamparada, carregando malas de roupas pesadas, Dona Lúcia tentou uma atitude desesperada. Ela pegou um mototáxi e foi até a casa dos pais de Ana, esperando que os seus ex-consogros ainda tivessem coração para abrigar uma mulher idosa como ela. Ao chegar ao portão da mansão dos pais de Ana, Dona Lúcia foi barrada pelo segurança. Ela implorou, chegando a ajoelhar-se no asfalto quente, pedindo para ver a mãe de Ana. Por favor, avise que eu peço desculpas. Eu errei, não tenho para onde ir, lamentava Dona Lúcia. No entanto, o segurança trouxe uma mensagem fria dos donos da casa. Desculpe, senhora. A patroa mandou dizer que não conhece a senhora. Ela também disse que um abrigo público do governo é mais adequado para acolher pessoas que não têm família. Dona Lúcia ficou arrasada. O orgulho que ela tanto defendera agora estava jogado na lama. Finalmente, a assistência social foi acionada para retirar Dona Lúcia dali, por ser considerada uma pessoa desamparada, perturbando a ordem pública. Ela foi levada para um abrigo público na periferia da cidade. Lá, Dona Lúcia tinha que dormir em um colchonete fino ao lado de dezenas de outros desabrigados, comer refeições simples entregues em marmitas e passar os seus últimos anos de vida em um arrependimento sem fim, sem nenhum filho ou parente que a visitasse. Uma semana após a sentença, Ana decidiu visitar Fábio no centro de detenção provisória,
pela última vez, antes de ele ser transferido para a penitenciária de segurança máxima. Na sala de visitas, separada por um vidro grosso e grades de ferro, Fábio foi conduzido pelos agentes. A sua aparência era deplorável. Seu cabelo havia sido raspado, o rosto estava opaco e cheio de marcas e cicatrizes que ainda não haviam sarado. O corpo magro parecia apenas pele e osso. A aura de arrogância que ele costumava emanar havia desaparecido completamente, substituída por uma escuridão de desespero absoluto. Quando viu Ana sentada do outro lado da mesa, com uma aparência tão radiante, limpa e perfumada, Fábio chorou. Seu choro explodiu. O choro de um perdedor que percebeu quão tolo fora ao trocar um diamante por sujeira. Fábio tentou tocar as mãos de Ana através da fresta das grades, mas Ana recolheu as mãos com calma. Ana, me perdoe. Eu errei. Fui tolo. Por favor, me ajude. Eu não aguento ficar aqui. A comida é péssima. Eu sou agredido por outros presos todas as noites. Por favor, fale com o advogado. Reduza a minha pena. Eu prometo que vou servir a você pelo resto da minha vida quando sair daqui. Suplicava Fábio com uma voz rouca, com lágrimas misturadas em seu rosto sujo. Ana olhou para Fábio com um olhar difícil de decifrar. Não era ódio, não era raiva, mas sim um olhar de pena, como quem observa um animal doente na beira da estrada. Ana colocou um envelope pardo sobre a mesa. Eu não vim aqui para ouvir as suas promessas sem valor, Fábio, disse ela com uma voz suave, porém firme. Eu vim para entregar a cópia da nossa certidão de divórcio. O Tribunal de Família já julgou o meu pedido procedente ontem. Nós estamos oficialmente divorciados perante a lei. Não há mais nenhum vínculo entre nós. Fábio balançou a cabeça de forma histérica, recusando-se a tocar no envelope. Não, Ana, não me deixe! Quem vai cuidar de mim? Minha mãe sumiu, Camila desapareceu, você é a única pessoa que eu tenho! Ana deu um leve sorriso. Um sorriso que transmitia a libertação de um fardo imenso. Esse é o ponto, Fábio. Você está sozinho agora, por sua própria escolha. Você jogou fora uma esposa fiel, aproveitou-se de uma mãe gananciosa e traiu com uma mulher interesseira. Agora, colha o que você plantou. Ana levantou-se, ajeitou o seu blazer e olhou nos olhos de Fábio profundamente pela última vez. Obrigada, Fábio. O seu tapa no aeroporto naquele dia foi a melhor coisa que você já fez por mim. Aquela dor me acordou de um longo sono. Sem aquele tapa, talvez eu ainda fosse a esposa tola que sustentava um parasita como você. Agora, eu estou livre. Ana virou-se e caminhou em direção à porta de saída sem olhar para trás novamente. Mesmo com Fábio gritando pelo seu nome até a voz acabar, sendo arrastado à força pelos agentes de volta para sua cela escura, Ana caminhou para fora do prédio da prisão, respirando fundo o ar livre. O céu de São Paulo, que costumava ser cinzento, hoje parecia tão azul e claro. A justiça havia sido feita, o karma havia sido pago à vista e o livro antigo havia sido fechado em definitivo. Não havia mais rancor guardado, apenas uma sensação de alívio imenso, tão amplo quanto o futuro que agora se estendia à sua frente. 6 meses haviam se passado desde que aquela tempestade atingira a sua vida e fora embora. O tempo, como promete o universo, trabalhou como o melhor remédio para aqueles que querem se reerguer. A vida de Ana mudou drasticamente, muito melhor do que ela jamais imaginara antes. Os negócios de propriedades e o buffet que ela administrava cresceram rapidamente. Sem os desvios de dinheiro que antes eram feitos por Fábio, os lucros da empresa dispararam.
Ana usou esses lucros para expandir os seus negócios e abrir uma fundação de caridade para vítimas de violência doméstica. Uma dedicação nascida de sua experiência dolorosa para ajudar outras mulheres a terem coragem de falar. O nome de Ana agora era conhecido não mais como a esposa vítima de um vídeo viral, mas sim como uma empresária inspiradora, forte e generosa. Seu rosto frequentemente estampava revistas de negócios, emanando beleza e força em equilíbrio. Naquela manhã, a atmosfera na residência de seus pais era calorosa e alegre. Malas grandes estavam organizadas na sala de estar. No entanto, desta vez não havia drama, não havia tensão e não havia parasitas. Ana ajudava sua mãe a guardar uma echarpe de tricô na bolsa de mão. O pai de Ana, um homem aposentado e sábio, parecia ocupado verificando os passaportes e as passagens enquanto cantarolava baixo. Hoje eles partiriam para a Europa para umas férias de primavera de 3 semanas. Essa era uma viagem com a qual Ana sonhava há muito tempo. Levar os seus pais para dar a volta ao mundo com o dinheiro de seu próprio esforço, trazendo felicidade a eles na velhice, algo que antes fora adiado porque ela estava ocupada demais lidando com os problemas de Fábio e da família dele. "Tudo pronto, minha filha?" perguntou o pai de Ana com um grande sorriso, tocando o ombro da filha com carinho. "Tudo pronto, pai. O carro que vai nos levar ao aeroporto já está esperando lá fora", respondeu Ana enquanto abraçava o pai. Havia um sentimento de paz imenso ao sentir o verdadeiro aconchego familiar. Não havia mais Dona Lúcia reclamando de dinheiro, não havia Fábio distraído com o próprio celular. Havia apenas a risada de sua mãe, brincando com o seu pai sobre os remédios que não podiam esquecer. O trajeto até o aeroporto de Guarulhos, desta vez, foi completamente diferente. Quando o veículo luxuoso entrou na área do Terminal 3, a lembrança de 6 meses atrás passou rapidamente pela mente de Ana. Ela olhou em direção ao portão 2, o lugar onde antes fora agredida e humilhada. No entanto, curiosamente, não havia mais dor. Aquela ferida havia cicatrizado totalmente, deixando apenas uma lição valiosa. Ana deu um leve sorriso para aquela memória, como se cumprimentasse o fantasma do passado que já não tinha forças para machucá-la. Ela segurou as mãos de seus pais, caminhando com a postura erguida e cheia de confiança em direção ao balcão de check-in da primeira classe. Desta vez, não houve drama de cartão recusado ou passagem cancelada. A funcionária os recebeu de forma extremamente amigável, prestando o melhor atendimento para a família. Algumas horas depois, Ana já estava sentada confortavelmente na poltrona do avião de primeira classe de uma companhia aérea 5 estrelas que a levaria para Zurique. O interior da cabine luxuosa, a poltrona que podia ser reclinada até se transformar em uma cama plana e um copo de suco fresco na mesa ao lado, tornavam o ambiente reservado e tranquilo. Seu pai e sua mãe sentavam-se nas poltronas do outro lado do corredor, parecendo felizes, mexendo nos botões daquela poltrona moderna como crianças. Ana olhou para eles com os olhos marejados de felicidade. Essa era a verdadeira felicidade. Compartilhar as conquistas com as pessoas que nos amam de verdade e sem condições. Enquanto o avião começava a se deslocar em direção à pista de decolagem, Ana ligou a tela da televisão à sua frente para procurar entretenimento. Ela mudou os canais para o noticiário nacional. De repente, um plantão de notícias chamou a sua atenção. O título da notícia estava escrito em letras grandes na tela: "Transferência de presos de alta periculosidade para a penitenciária de segurança máxima." Ana ia mudar de canal,
mas os seus olhos captaram uma figura familiar na tela. A câmera do telejornal mostrava a fileira de detentos com as mãos e os pés acorrentados, sendo conduzidos para o transporte em direção àquela prisão famosa por seu rigor. No meio da fila de presos com rostos agressivos, aparecia a figura de um homem magro com a cabeça raspada e o rosto abatido. Era Fábio. Ele parecia muito velho e frágil. Caminhava mancando porque os seus pés eram arrastados por correntes de ferro. Seu rosto estava sujo, os olhos vazios, fixos no chão, como se a alma dentro daquele corpo já estivesse morta. Ao seu lado, outro detento esbarrou nele com grosseria, e Fábio apenas aceitou, sem coragem de reagir. O narrador da notícia mencionava que Fábio fora transferido por envolvimento em brigas por dívidas no centro de detenção anterior, e agora cumpriria o restante de sua pena de 12 anos em isolamento máximo. No canto da tela, aparecia rapidamente um trecho de outra notícia sobre o recolhimento de pessoas em situação de rua, onde o rosto de Dona Lúcia aparecia rapidamente, sentada pensativa na varanda de um abrigo público, e a foto de uma procurada por fraudes financeiras com o rosto de Camila. O mundo deles realmente havia desabado, destruído na base do abismo que eles mesmos cavaram. Ana olhou para aquela tela por alguns segundos. Não havia um sorriso de vitória cruel, não havia uma satisfação exagerada e não havia mais lágrimas. O que havia era apenas um sentimento neutro, uma aceitação de que a lei do retorno é real e absoluta. Fábio, Dona Lúcia e Camila agora eram apenas fragmentos de notícias policiais na televisão, estranhos que não faziam mais parte de sua vida. Com um movimento lento e elegante, Ana pressionou o botão de desligar no controle remoto. A tela da TV ficou preta, apagando aqueles rostos do passado para sempre. Ana, então, olhou para a janela do avião. Do lado de fora, os motores roncavam com potência, erguendo aquela aeronave gigante para deixar para trás o asfalto quente, atravessando as nuvens brancas em direção ao céu azul sem limites. Ana, o que você vai querer pedir para comer mais tarde? Perguntou a mãe do outro lado do corredor, desfazendo seus pensamentos. Ana virou-se e deu um grande sorriso, o sorriso mais sincero que já tivera. Qualquer coisa, mãe. Comendo junto com você e com o pai. Tudo com certeza vai ser uma delícia. Ana apoiou as suas costas, puxou o cobertor macio até a altura do peito e fechou os olhos. O inverno rigoroso e doloroso em sua vida havia terminado. A tempestade passara, deixando uma terra fértil para que novas flores desabrochassem. Agora, a uma altitude de 30.000 pés, Ana dava as boas-vindas à primavera eterna em sua vida. Ela percebeu que a felicidade não era algo que deveria implorar aos outros, mas sim algo que ela mesma criava com coragem, dignidade e firmeza. O avião continuava avançando firme, cortando o ar, levando Ana em direção a uma nova jornada, deixando o inferno para trás, rumo ao paraíso que ela construiu com as suas próprias mãos.